Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui hoje para fazermos a nossa Sexta-feira com Cristo. Esse aí é um devocional especial que a gente faz durante a semana, porque fala mais especificamente da obra salvadora de Jesus Cristo. Então é um dia bem especial da semana. Quem escreveu o texto de hoje foi o irmão Fabrício Freitas. Ele é pastor e ele é diretor executivo das Missões Nacionais. Ele é do Distrito Federal, lá de Brasília. Bem, e ele escreveu esse texto para o Manancial. Lembrando que o Manancial é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir da Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. São gotas de esperança diária que promovem transformação e crescimento. Bem, vocês sabem, eu não tenho nenhuma formação teológica, então tudo que eu falo aqui é de forma bem simples, justamente aquilo que eu entendi. Quero dizer também que hoje nos despedimos da camiseta amarela, porque julho foi o mês de prevenção das hepatites virais e no próximo mês, que é o mês de agosto, nós vestiremos a cor laranja, porque é o mês de conscientização da esclerose múltipla. Então é só para lembrar que o corpo da gente é o templo do Espírito Santo e nós temos que cuidar dele também. Então estamos nos despedindo hoje do mês da prevenção das hepatites virais e agora iniciamos agosto, que é o mês de conscientização da esclerose múltipla. Então temos que sempre estarmos atentos à saúde física e à saúde mental. Tá bom? Quero pedir também que vocês possam compartilhar esse nosso devocional, porque o nosso devocional é feito de acordo com a Bíblia, que é a palavra de Deus, e não tem como, né, a palavra de Deus ser divulgada e ela voltar vazia. Ela sempre vai ter um efeito. Ela vai produzir ou salvação ou perdição. Então, hoje, especialmente que é sexta-feira, não deixe de compartilhar. Essa palavra vai tocar o coração daquele que ainda não se posicionou ao lado de Jesus, eu tenho certeza disso. E também vai edificar aqueles que já conhecem Jesus como nosso suficiente Salvador, tá bom? Então vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe e que nós possamos direcionar essa palavra para as pessoas certas. Senhor, obrigada por tua palavra, obrigada porque tu morrestes na cruz por nós e que essa palavra possa alcançar muitos corações. A gente não sabe quem, Senhor, mas tu sabes. Então, que ela possa chegar àquela pessoa que está sedenta por saber sobre ti. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, então leremos hoje Romanos 10, de 1 a 13, que é uma das passagens mais fortes sobre a simplicidade e a profundidade da fé. A nossa fé, a fé cristã. O irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre o desejo de que Israel seja salvo. E mostra que a justiça de Deus não é pelas obras da lei, não é por aquilo que a gente faz bacaninha, não é por caridade, não. A salvação é pela fé em Jesus Cristo. Então, qual que é a mensagem central? O irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele expressa seu coração pastoral, né? Desejando que todo mundo conheça a salvação. Isso é um desejo dele, né? O desejo de salvação. E ele contrasta a justiça baseada na lei com a justiça que vem de Deus pela fé. Então, a gente é justificado pela fé. O ponto central desse texto está no os versículos 9 e 10, que diz que a gente tem que confessar com a boquinha da gente, né? E que Jesus é Senhor e crer no coração que Ele ressuscitou. Aí sim, a gente vai ser salvo. Então, o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, vai afirmar que todo aquele que chamar por Jesus vai ser salvo, mostrando que não tem distinção entre judeu, gentil, entre nação, entre raça, nada disso. A salvação é universal. E qual que é a aplicação prática disso para a nossa vida? Que a salvação, ela não depende do esforço humano, mas ela depende do quê? Da fé de verdade, a fé genuína em Jesus Cristo.
Então, confessar com a boca é mais do que falar. É mais do que palavras. É reconhecer publicamente a autoridade de Jesus Cristo. Crer no coração é confiar plenamente na obra de Deus em Cristo, especialmente na ressurreição. Então, moral da história. Essa mensagem vai chamar para prestarmos atenção, para sermos humildes e percebermos que existe salvação só em Jesus Cristo. E qualquer pessoa pode ser alcançada por ela, independente de quem ela seja ou do que ela possa ter feito. Só existe salvação em Jesus. Tá bom, irmãos? Então vamos agora ler Romanos 10, de 1 a 13. E diz assim: Meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo. E peço a Deus em favor deles, porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus. Mas a dedicação deles está baseada no verdadeiro conhecimento, pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas, e assim têm procurado conseguir isso da sua própria maneira. Eles rejeitaram o modo de Deus de aceitar as pessoas, porque com Cristo a lei chegou ao fim, e assim os que creem é que são aceitos por Deus. Pois que Moisés escreveu a respeito de as pessoas serem aceitas por Deus pela obediência, a lei foi isso: viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, quanto a ser aceito por Deus por meio da fé, Moisés diz o seguinte: não fique pensando assim, que vai subir até o céu. Isso é, para trazer Cristo do céu, nem pergunte quem descerá ao mundo lá de baixo. Isso é para fazer com que Cristo suba do mundo dos mortos. O que Moisés diz é isso: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isto é, a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos, porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Amém? Bem, então o nosso texto chama-se Crer e Confessar. Ora, esse texto foi baseado na Bíblia e o irmão Fabrício Freitas, então, escolheu o versículo 9 para ser o versículo-chave, que diz assim, ó: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, muitas pessoas imaginam que o caminho até Deus é mega, hiper complicado, reservado só para aqueles que são mais religiosos, para os estudiosos, ou aqueles espiritualmente fortões, né? Mas não. A beleza do Evangelho está justamente na simplicidade poderosa dele. O Evangelho oferece pra gente vida eterna de maneira super acessível, crendo de coração e confessando, com a boca. Confessar Jesus Cristo como Senhor é reconhecer que Ele tem autoridade sobre a nossa vida e declarar que Ele é o único caminho para Deus. A gente não está falando de ficar repetindo palavras, repetindo, nada disso. Mas de uma entrega que muda totalmente o rumo da nossa história a partir do momento que a gente reconhece e confessa Jesus como Salvador. Por isso que a gente fala que é conversão. A gente está indo num caminho como se estivesse pilotando ou dirigindo um carro, e aí a gente converte, muda de caminho, muda de rota. Então, hoje, nesse momento, essa mesma promessa está diante de você. Não importa se você fez alguma coisa muito grave, não importa o que você fez, não importa nada. Se você crer no seu coração e confessar com a sua boca, será salvo. Esse é o convite de Jesus Cristo. Você não precisa fazer mais nada. Então, meu irmão, minha irmã, que você tome a decisão mais importante da sua vida, que é crer
e confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, como aquele que morreu na cruz por você. Ele já fez tudo que era necessário por você na cruz. Você agora é justificado através da cruz de Jesus Cristo, se você crer no coração e confessar com a sua boca. Bom, agora eu passo a bola para você, né? Agora é a sua vez de responder com fé e com decisão. Você já não é mais ignorante, você já conhece a palavra da vida, que é simplesmente crer e confessar. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Quando a mente é renovada, toda a vida se transforma diante de Deus. E agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que, puxa, para nós que sabemos que basta crer e confessar, a gente não precisa ficar repetindo 1000 palavras, a gente não precisa fazer nada exceto crer e confessar. Para nós o abraço dá super certo, mega certo. Então não deixe de abraçar. Também não deixe de decorar o versículo deste ano, que é 1 Coríntios 3,16, que diz assim: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora eu termino, para você especialmente que meditou nessas palavras e viu que realmente a sua vida sem Jesus não é nada. Olha só, vou deixar uma frase de Augusto de Nicodemos que diz assim, ó: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.